Muito obrigado, Lucas. Obrigado, cara. Valeu, Alan. Valeu. E aí, turma, bom dia. Vamos lá, então? Vamos... Bom dia. Ó, minha conexão está instável. Qualquer coisa, vocês me avisam. Olha só, como é bom ser recebido aí com ao som de violino. O Lucas é um dos instrumentos que que eu mais aprecio, sabia? Eu tive um colega longa data, Jair, e ele tocava violino. Basicamente, ele aprendeu sozinho. Jair foi aquele tipo de pessoas que chega na vida de você e modifica a sua vida. Foi onde eu despertei pelo interesse por violino. Foi um grande amigo que já não se encontra mais entre nós. Tá certo? Aprendi muito, muito, muito com ele. Crianças, no nosso último encontro, eu fiz esse exercício com vocês, não foi? E tinha deixado só recapitular ele rapidinho, era um exercício de sobrefusão. Nós vamos fazer o próximo, tá certo? E aí, você vai fazer o próximo, vou recapitular esse, você faz o próximo, e a gente avança falando diagrama de fase, tá certo? Esse exercício é um exercício sobre sobrefusão, lembra disso? Eu consigo baixar a temperatura, um líquido em repouso, ou baixo a temperatura, consigo atingir uma temperatura inferior à temperatura que ele deveria atingir para ele poder congelar. Ou seja, eu tenho uma substância, um líquido, em uma temperatura inferior à sua temperatura de congelamento, ainda no estado líquido. E ele fala que a água no recipiente, sob pressão normal, encontra-se em superfusão a menos 4 graus Celsius. Se o sistema for agitado, parte dessa água congela bruscamente, sendo menos 80 cal por grama calor latente, o calor específico que ele me deu. Esse exercício eu sei que você já tem ele, é só para a gente dar um passo atrás e poder avançar, tá certo? E aí, o que eu fiz? Nós colocamos uma legenda, eu chamei de EMão a massa total da água e EMinho a massa de água que congela. Calculamos a quantidade de calor que essa água perde para sair de 0 a chegar a menos 4 e calculei a quantidade de calor quanto de calor que eu deveria ter perdido para poder congelar, que é isso aqui, ó, essa parte do gráfico. Então, igualei a primeira equação com a segunda e encontrei esse resultado, em μ igual a m sobre 20. Nesse exemplo, 5%. Tá certo? Uma pergunta que é recorrente é por que a gente iguala uma quantidade de calor com a outra? Simples. Daqui para cá, ele deveria ter congelado, não é? Mas ele não congelou. Então, ele perdeu uma quantidade de calor, que foi a primeira. Se ele deveria ter congelado, essa quantidade de calor que ele perde deveria ter congelado uma determinada massa. Então, eu igualo a primeira com a segunda. Aí eu encontro eminho, que é a massa que deveria ter sido congelada. Tá certo? Por isso que a gente iguala os dois. De posse desse raciocínio, vamos fazer essa questão extra número 8. Eu vi um pedaço da aula, no pedaço da aula que eu deixei para vocês, o vídeo ficava bem aqui em cima, então você não tinha acesso a toda a questão. Você não gasta mais do que 1 minuto para fazer essa questão. Faz ela para mim e me compartilha o resultado, por favor. Quem já fez, já manda o resultado aí no chat, por gentileza. Lembrando a todos, né, que é muito importante a sua participação, você resolver o exercício, discutir com o professor, deixar a aula dinâmica, interessante, passa mais rápido. Estou guardando as respostas. Pode mandar aí para mim. Ó, chegando respostas. Isso, Bruna, muito bem. Bruninha, só coloca a unidade, por gentileza. Muito bem, muito bem, muito bem. Bateu. Certíssimo. Mais alguém?
Muito bem, Eva. Faltou só os Celsius. Você escreveu graus, faltou os Celsius. Muito bem, Eva, tá certo. Esse negócio de usar o chat aqui é muito bacana, cara. Você consegue atender. O aluno muitas vezes fica com vergonha de perguntar em sala de aula, e aqui tu solta a pergunta, você responde na hora, cara. É isso aí, a gente vai se adaptando, né? E vai usando o instrumento da melhor maneira possível. Vamos lá, então? Vou fazer? Vem comigo, então, turminha. Determine a temperatura de 100 gramas de água em superfusão. Superfusão, sabendo que a interrupção do fenômeno por agitação produz o congelamento brusco de 2 gramas do líquido. Olha, 2% só. O calor latente de solidificação é menos 80. O calor específico da água é 1. Ele quer a temperatura que ocorre isso. Bom, então vamos lá. Eu sei que emão é a massa total e eminho é a massa que solidifica, não é isso? Então vamos lá. Vou escrever isso aqui, ó. Emão é a minha massa total, 100 gramas. Eminho, 2 gramas. Isso aqui é a minha massa total. 2 gramas é a massa que solidifica. Então, vamos lá, vamos calcular a quantidade de calor que ele perde para sair de 0 até θ. Quantidade... tá legal, não. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu melhorar isso. Então, vamos lá. Quantidade de calor é igual a mc Δθ. Quantidade de calor é igual a massa, que é 100. Calor específico da água é 1. Temperatura final é θ menos 0. Então, essa quantidade de calor é igual a 100 θ. Vou chamar de equação número 1. Muito aluno perguntou para mim, quando eu resolvi essa questão, Alan, por que a temperatura inicial é 0? Olha, a água não congelaria, não era 0? Então, não estou obtendo água líquida em temperatura inferior a 0? Então, eu estou partindo do 0, que é 0. Perfeito? Essa é a equação número 1. Tranquilo, né, crianças? Vamos encontrar a equação número 2. Olha só. Então, ele vai congelar. Parte congela. Então, a quantidade de calor é igual a eminho vezes L. Quantidade de calor é igual a eminho, 2 gramas. 2 gramas. O calor latente de fusão, menos 80. Então, quem é a minha quantidade de calor? Menos 160 calorias. Chamarei isso aqui de equação 2. Então, vamos igualar a equação 1 com a equação 2. Véio. Igualando a equação número 1 com a equação número 2, o que eu sei? Sem θ é igual a menos 160 calorias. Θ igual a menos 160 sobre 100, θ igual menos 1,6 graus Celsius. Tá aí. Galera que me mandou aí a resposta, acertou a questão. Menos 1,6 graus Celsius. Boa questão, né? Tranquilo, né, gente? Vale lembrar, olhando para o gráfico aqui, ó, essa aqui me daria a quantidade de calor da massa que deveria ter congelado. Ou seja, nesse menos 1,6 graus Celsius, 2 gramas teria congelado. Entendeu o que ele quis dizer? Legal, né? Vamos avançar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, vamos lá. Deixa eu subir aqui o... Sim, Leonardo, seria possível congelar tudo, Léo. Para congelar tudo, emão tem que ser igual a eminho, né? Emão tem que ser igual a eminho.
Quer dizer, fisicamente falando, matematicamente eu encontro uma resposta. Agora, fisicamente, cara, aí talvez a gente conseguisse fazer isso num ambiente bem mais controlado, né? Porque quando a gente fala congelar, quando ele congela, você vê que ele mudou de estado físico, mas não virou um gelo duro, um gelo mesmo. Entendeu? Ele mudou o estado físico, deixou de ser água líquida, começou a virar, mas não é bem aquele gelo, né? Poderia sim, ambiente controlado pode. Quer dizer, matematicamente é possível, né? Então vamos lá. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Então vamos avançando. Então agora, crianças, nós vamos entrar num tópico muito interessante, que é chamado... Deixa eu mudar o slide aqui para todo mundo ficar feliz. A resposta menos 1,6 graus Celsius. Chamado diagrama de fase. Cara, isso aqui é tranquilo, eu sei que, ó, diagrama de fase. Tá aí o nome do slide, né? O que seria isso, crianças? O que isso aqui retrata? O que isso mostra para a gente? O que nós temos que absorver disso aqui? Nós temos que entender, principalmente interpretar os gráficos, que o estado físico de determinadas das substâncias é determinado entre vários fatores, entre eles, pressão e temperatura. Entre eles quem? Pressão e temperatura. Pressão e temperatura. Então, vamos analisar aqui. Ó. Eu tenho duas situações, que nós chamamos de maioria das substâncias e da água. Só que não é água sozinho, não, tá? É água, ferro, bismuto e antimônio. Eu vou estudar o diagrama, a curva número 1 dos dois separados daqui a pouco, mas antes eu vou estudar esses dois gráficos aqui para a gente poder entender. Tá certo? Primeira coisa que a gente faz quando encontra um gráfico, turminha, é olhar para os eixos. Olha, observa aqui, eu tenho o eixo Y é pressão, o eixo X é temperatura. Olha para a curva, antes disso, olha para esse aqui, ó. Deixa eu colocar um apontador laser aqui para a gente. Olha aqui. O que isso aqui está me dizendo? Que qualquer ponto aqui, ó, de pressão e temperatura que se localiza nessa área aqui, ó, eu tenho estado sólido. Qualquer ponto de pressão e temperatura nessa região aqui, ó, é líquido. Qualquer ponto de pressão e temperatura nessa área aqui, ó, eu tenho vapor. E o mesmo vale para cá, sólido, líquido, vapor. Mas aí o aluno vira para mim e fala assim, professor, o que acontece? O que me representa? O que me dá? O que eu tenho que entender quando o corpo, um ponto de pressão e temperatura está em cima da curva 1? Está aqui em cima, qualquer ponto aqui em cima da curva 1, tá vendo? Significa que nesse ponto coexistem, nessa temperatura e nessa pressão, coexiste sólido e líquido. Entendeu? Qualquer ponto aqui ó, em cima dessa temperatura, dessa curva, aqui, ó. Não vou fazer bolinha porque ele interpreta como outra coisa. Então, significa que coexiste sólido e líquido. Qualquer ponto em cima dessa curva aqui, ó, da curva 2, significa que coexiste líquido e vapor. Qualquer ponto aqui em cima dessa curva, coexiste líquido e vapor. Você já entendeu, eu sei, na curva 3, qualquer ponto aqui, eu tenho sólido e vapor. Tá certo? Alan, existe um ponto onde coexistem os três estados? Tem. Esse ponto é chamado de ponto triplo ou ponto tríplice. Qual é o nome? Ponto triplo ou ponto tríplice. É esse ponto aqui, ó. Nesse ponto aqui, coexistem os três estados. Ah, bacana. Então, peraí. Então, a curva número 1, ela tem um nome? Tem. Que nome que eu dou para a curva número 1? Veja bem, a curva número 1 não está separando o sólido do líquido? Não é? Sólido para líquido não é, a gente chama de fusão? A curva número 1 é chamada de curva de fusão. A curva número 2 separa líquido de vapor? Sim. Então, a curva número 2 tem um nome. Curva de vaporização. A curva número 3 separa o sólido do vapor. Quando ele sai de vapor para sólido, sólido para vapor, nós chamamos de sublimação. Então, é a curva de sublimação. E o ponto T, ele é conhecido como ponto triplo ou ponto tríplice. Tá aí.
Eu sei que isso aí não é novidade para vocês vão ter muita dificuldade com relação a isso. Ainda mais que é meramente interpretativo, tá certo? E lógico, saber o nome das curvas e o que representa esses pontos que eu marquei. O que significa estar em cima da curva? Tranquilo? Fácil, né? Ela é fácil, eu sei que é fácil. Mas tem um negócio que nós temos que conversar aqui. Nós temos que, a gente tem que abrir o nosso coração. Olha para a curva da maioria das substâncias e olha para a curva da água. Você percebe que a curva 2 é muito parecida, a curva 3 é muito parecida, mas a curva 1 ela é diferente. Da maioria das substâncias ela é curvada para a direita e da água, ferro, bismuto e antimônio, ela é curvada para a esquerda. Então, o que nós vamos fazer agora? Minha turma de curso predileto do centro. Nós vamos analisar essas duas curvas. A curva 1 da maioria das substâncias e a curva 1 da água. Tá ok? Toda vez que fala tá ok, fica parecendo. Eu lembro do nosso querido presidente, né? Eu vou tentar não falar. Vamos nessa então. Então, o que eu tenho aqui agora, meus queridos, minhas queridas, meu jovem aluno que está dedicando, que está estudando, que está aí focado em cima dos livros, buscando, almejando a sua vaga no processo seletivo. Vai dar certo, continua focado. Eu tenho um gráfico que nós chamamos assim, ó, de maioria das substâncias. Os livros, principalmente o Ramalho, Tópicos, de Física Clássica, gostam de falar assim, ó, substâncias que dilatam na fusão. Vamos entender o que é, como que eu representaria o estado sólido e o estado líquido. Sólido e líquido. Vamos pensar aqui. A maioria das substâncias, veja bem, eu estou falando da maioria das substâncias. A distância entre as moléculas no sólido é menor que a distância das moléculas no líquido. Para a turma de curso é mais fácil eu falar isso. Lembra quando eu falei de dilatação térmica? A hora que eu pego um sólido e vou aquecendo, as moléculas não vão vibrando mais, vibrando. No que elas vibram, elas vão aumentando a distância entre elas, provocando a dilatação térmica. Então, quando eu saio de sólido para líquido, eu estou aumentando, na maioria das substâncias, eu estou aumentando essa distância. Então, de sólido para líquido, quando eu entro no estado líquido, a distância entre as moléculas é maior do que em comparação com o estado sólido. Beleza. Isso é naturalmente, isso acontece com a maioria das substâncias. Mas o que acontece quando eu aumento a pressão? Vamos pensar? Se eu aumento a pressão, olha que legal, eu aumentei a pressão, se eu estou pressionando essa substância, eu estou diminuindo a distância entre as moléculas. Peraí. Se eu estou diminuindo a distância entre as moléculas, para eu poder ir de sólido para líquido, a distância entre as moléculas não tem que aumentar? Tem. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fornecer mais calor. Porque se eu forneço mais calor, ela absorve esse calor, ela aumenta a temperatura, vibra mais e aumenta essa distância entre as moléculas. Então, o que eu quero dizer? Que o aumento da pressão provoca o aumento da temperatura de fusão. É o que está escrito aqui, ó. O aumento da pressão provoca o aumento da temperatura de fusão. Por quê? Porque o aumento da pressão comprime as moléculas, dificultando a separação delas. Para poder romper com isso, eu preciso aumentar a temperatura, porque isso vai provocar o aumento da distância entre as moléculas. Certinho? Isso, senhoras e senhores, futuro da nação, é o que acontece com a maioria das substâncias. Logo, o volume do líquido é maior que o volume do sólido, então a densidade do sólido é maior que a densidade do líquido. Eu sei que a maioria das substâncias é tranquilo a gente falar isso, né? Que a gente está acostumado, é mais fácil, é mais tranquilo. O próximo slide. Alguma pergunta? Se tiver, manda aí no chat, estou aguardando. Temos aí 82 pessoas presentes assistindo a minha aula, legal, beleza, eu fico feliz, obrigado pela presença de vocês. A maioria das substâncias é isso. O próximo gráfico, que é muito interessante, ele retrata isso aqui, ó. Substâncias que contraem na fusão. Eita ferro! Então vamos lá, vamos entender isso.
O que seria isso? Opa, agora. Espera aí, apareceu uma pergunta. Posso sim, posso explicar a curva de sublimação. O que é essa curva de sublimação? Vamos pegar esse aqui da... Pode ser da água, tanto faz. Olha o que está acontecendo aqui. Nessa curva aqui de sublimação, em cima dessa curva aqui, em cima desses pontos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, o nosso laser. Em cima dessa curva aqui, quem me perguntou foi a Rafaela, coexiste sólido e vapor ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que aqui nessa curva aqui, ó, coincide sólido e líquido. Do mesmo jeito que nessa curva aqui, ó, coexiste líquido e vapor. Coexiste, ou seja, tem a existência dessas duas fases ao mesmo tempo. É isso que me diz essas curvas, entendeu? Beleza, Rafaela? Esperando... Ok, vou continuar a explicação aqui. Por nada, Rafaela. Obrigado. Obrigado por perguntar, Rafaela. Então, vamos entender isso aqui, ó. Olha só. Naturalmente, na água, a distância das moléculas no sólido é menor do que nos líquidos. Isso acontece naturalmente, isso é uma característica dessa substância. Ah, meu Deus, espera aí, professor. Então, quer dizer que a maioria das substâncias, de sólido para líquido, aumenta a distância das moléculas? É. Na água, por exemplo, naturalmente, isso já é dela, acontece com ela, a distância das moléculas no sólido é maior que a distância das moléculas no líquido. É o contrário. Naturalmente isso acontece. Então vamos lá. Se eu aumento a pressão, eu não estou diminuindo a distância entre as moléculas? Estou. Ué, mas quando vai para o líquido, naturalmente nessa substância a distância já não é menor? É menor. Por isso que nessas substâncias o aumento da pressão, ele acarreta, ele provoca, ele favorece a tendência natural da diminuição de volume. Por isso aqui, ó, que o aumento da pressão provoca, ele acarreta a tendência natural, que é diminuir a temperatura de fusão. Então, o aumento da pressão provoca a diminuição da temperatura de fusão? Sim, isso é tão importante que eu deixei registrado aqui embaixo para vocês, ó. Então, vamos entender de novo? Vamos falar de novo, para vocês poderem pensar? Naturalmente, Isso! Xará, boa pergunta aqui, ó. Exatamente isso, Xará, você já respondeu. Por isso a densidade do gelo é menor. Perfeito, Xará, exatamente isso. Quando vai formando, eu estou indo de líquido para sólido, por exemplo, a molécula da água, não tem as pontes de hidrogênio? Na hora que forma, olha o que vai acontecer com esse volume. Vai aumentar. Olha que coisa bacana. Exatamente isso. Perfeito. Então, vem comigo. Então, o aumento da pressão favorece a diminuição da temperatura de fusão. Tá certo? Por isso que tem esse comportamento desse gráfico. Perfeito, perfeito. Mas, Alan, ok. Entendi. Quais as consequências disso? Gente, vocês já ouviram falar de efeito Tyndall? Regelo? Isso é uma das consequências disso nós estamos falando, o aumento da pressão, diminuindo a temperatura de fusão. Olha só. O que vem a ser... Xará, tudo bem? Tranquilo? Entendeu? Né? Aliás, sua pergunta já veio com a resposta, né? Tranquilo, né, Xará? A hora que eu vi que Allan Kardec, eu falei, mas eu estou mandando pergunta para mim? Aí eu custei lembrar que eu tinha um Xará na turma. Tranquilo? Beleza, professor. Respondeu sim. Obrigado, viu? Eu que agradeço, irmão. Tranquilo os estudos, né, irmão? Firme. Isso, exatamente. Como o Beth. Então, olha aqui, eu coloquei aqui em cima um desenho do gelo, um fio cortando em cima do gelo. E aqui uma patinadora andando aqui em cima da pista de gelo. O que vai acontecer? Acontece que o aumento da pressão diminui a temperatura de fusão. A hora que pressiona, essa parte que está sendo pressionada vira água,
o arame passa, olha que legal, a hora que o arame passa, a pressão diminui e a temperatura volta à temperatura normal de fusão. E aí o gelo passa cortando, o arame passa cortando o gelo sem separar o gelo. Olha para esse vídeo aqui, que interessante. Olha para esse vídeo. Então, dá uma olhada aqui. Ah, tá. O aumento da pressão provocado pelo fio diminui a temperatura de fusão do gelo, fazendo com que logo abaixo do fio a temperatura de fusão seja menor do que zero. O gelo que se encontra a zero ou menos acaba por derreter. Após a passagem do fio, o aumento da pressão é suprimido e o ponto de fusão volta a ser zero, fazendo com que a porção acima do fio congele. E aqui ele mostra a mesma coisa com o prego, pegando o prego e pressionando em cima do gelo. E aqui do lado tem o gráfico mostrando justamente isso aqui, ó. O aumento da pressão, ele sai de sólido e vai para líquido. Depois que o arame passa, a pressão não diminui, então ele sai do estado líquido e volta para o sólido. Tá certo? Isso explica também naquelas pistas de patinação no gelo, a hora que o patinador passa, o gelo aumenta a pressão e ele liquefaz. Mas assim que o patinador passa, a pressão volta ao que era. E aí ele volta a ser sólido. Legal, né? Eu também acho. Professor, Opa! o senhor poderia explicar de novo, tipo, a associação da distância entre as partículas e a pressão? Posso. Em qual dos casos que você quer? No do que aumentou a pressão e diminuiu a temperatura. Olha só, nós temos essa questão de... Isso é deixa eu uma outra pergunta que veio aqui. Peraí, eu vou falar de novo, Yasmin, então. Dá um minuto para mim. Então, vamos lá. O que nós estamos falando aqui é o seguinte. Quem está conversando comigo? Leonardo. É porque não dá para ver aqui, Léo. Deixa eu voltar aqui no slide anterior. Você deve estar falando disso aqui, ó, das substâncias que se contraem na fusão. Então, vamos lá, Léo. Vem comigo. Vamos pensar o que acontece primeiro na maioria das substâncias. Na maioria das substâncias, de sólido para líquido, a distância das moléculas aumenta, não é isso? Sim. Perfeito? Naturalmente, quando ele sai, a distância das moléculas no sólido é menor que a distância das moléculas no líquido. E isso na maioria das substâncias. Tá certo? Nessas outras aqui, olha o que acontece. A distância média das moléculas no sólido é maior do que no líquido. É o contrário, entendeu? Então, o que vai acontecer? Quando eu aumento a pressão, a distância não tinha que diminuir? Diminui, não diminui? Só que quando diminui nessa situação, ele naturalmente vai para a fase líquida. Lá no outro ficava mais difícil. Eu tinha que aumentar a temperatura para fazer isso acontecer, não era? Aqui não. Aqui acontece o contrário. Quando eu aumento a pressão, naturalmente ele sai de sólido para líquido, porque naturalmente a distância das moléculas no líquido é menor. Entendeu o lance? A gente tem que pegar isso e dar uma mastigada mesmo, dar uma pensada para entender o que está acontecendo. Porque isso não é o que acontece na maioria dos casos. Tranquilo, Léo? Me ajudou? Sim, obrigado. Por nada, faça isso. Pergunte mesmo. Vamos lá.
Então, aí a colega falou para mim, falou assim, agora mesmo, Alan, não entendi o efeito Tyndall. O efeito Tyndall nada mais é do que a aplicação disso que eu acabei de falar. Olha só, quando o arame está cortando, está em cima do gelo, não tinha os pesos do lado? O que o peso estava fazendo? O peso estava puxando o arame para baixo. À medida que eu estou puxando o arame para baixo, olha o que está acontecendo aqui, olha para esse gráfico aqui, ó. Aqui. Olha o que está acontecendo. O peso está puxando o arame para baixo. A hora que puxando o arame, embaixo do arame, o gelo está aumentando a pressão em cima dele. Ah, se está aumentando a pressão em cima dele, o que acontece com o gelo? Ah, ele sai de sólido para líquido. Perfeito? Tranquilo? Naquela temperatura, ele estaria no estado sólido. Mas eu aumentei a pressão, ele sai de sólido, e vai para líquido. Aí o arame passou. Quando o arame passa, aquela parte por onde ele passou não tinha uma água? Tinha. Ah, beleza, tinha uma água. Então agora a minha pressão ali, por onde ele passou, diminuiu. Não diminuiu, não tem mais arame, ele passou pelo arame. Então olha o que vai acontecer. Ah, então minha pressão diminui naquela temperatura. Ah, essa pressão diminui naquela temperatura, ele sai de líquido e vem para sólido. Então, o arame passa sem cortar. Isso é chamado de efeito Tyndall ou regelo. De nada, Yasmin. Tamo junto, tamo junto. Yasmin, isso é importantíssimo a pergunta de vocês. Muito doido, né? Muito bem, acho, Rafa, muito doido. Pois é, isso aí que é bacana, você compreender o que a natureza está nos mostrando. E por isso que essas coisas às vezes aparecem e a galera que não passou por esse momento, o que é esse momento? De estudar, de pensar, de questionar as coisas que acreditavam que era verdade. É nesse momento que sua mente faz assim, ó. Ela abre. E uma vez que ela abre, ela não aceita outras coisas que não são tão verdadeiras. Tá certo? Olha só, vamos dar continuidade ao nosso estudo. A física é bacana pra caramba, é por isso que eu sou apaixonado por esse negócio. Olha só. Então, revejam a aula, revejam meus slides, discutam, amadurece a cabeça. Eu uso o termo para mim, assim, eu fico ruminando, né? Eu pego esse negócio, fico mastigando. Toda vez que tem alguma coisa que choca o que eu acreditava, o que eu chamava de meu raciocínio lógico, e que às vezes não era tanto, eu fico assim, mastigando, ruminando mesmo, ó, pegando a ideia e amadurecendo. E a discussão entre vocês é fundamental. Para quê? Para poder amadurecer mesmo, para poder fortalecer o conhecimento. Olha a próxima curva aqui. No gráfico da maioria das substâncias, passa de líquido para o sólido, e no da água passa do mesmo jeito. O mesmo não pode acontecer, tanto em um quanto no outro. Olha só. Deixa eu voltar aqui nos gráficos que o colega me perguntou. Olha só. Olha só. Deixa eu abrir a pergunta da coleguinha novamente. No gráfico da maioria das substâncias, passa de líquido para sólido e da água passa só para líquido. Pode passar nos dois. Eu posso ter... Tem questão assim, ó, Nayara. Tem questão que ele fala assim, pega uma pressão e fala que o corpo está aqui, por exemplo, nessa pressão. E ele fala, mantendo a pressão constante, ele sai de menos 7,6 para um valor aqui, 10 graus Celsius, por exemplo. O que aconteceu com essa substância? Ele saiu de sólido e foi para líquido. Entendeu? E aí, olha o que acontece aqui. A mesma coisa pode acontecer aqui. Ó. Ele pode ir de sólido para líquido, mantendo a pressão constante. É a pergunta que é comum aparecer em prova. Ele mantém uma pressão constante, por exemplo, e pergunta, o que acontece se aumentar a temperatura de 0,0 alguma coisa para 5 graus Celsius? Entendeu? Ele te dá um ponto no gráfico para você poder identificar. Olha, se tem caso que alguma exceção... Não, essa pergunta não é boba não, cara, é boa. Eu desconheço alguma exceção no gelo onde não acontece o efeito Tyndall. Eu desconheço.
Isso acontece tão naturalmente, o efeito Tyndall, se você pegou gelo, colocou o gelo na vasilha e vai colocar no copo. A hora que um gelo toca no outro, cara, ele já faz o regelo. Muitas vezes você vai pegar um gelo e pega dois. É muito natural isso acontecer. E não tem pergunta boba não, rapaz. Não se preocupa com isso não. Nem sei se é rapaz ou moça, né? Tá identificado apenas como iPhone aqui. Eu não conheço esse termo, Marcos. Não conheço esse termo. Para esse tipo de fenômeno, eu não conheço. Não estou lembrado de ver esse termo. Pode ter, às vezes, ter passado batido. Tá certo? Se encontrar esse termo no exercício, manda para mim para dar uma olhada, ver se é isso mesmo. Tá? Tenho o maior prazer em responder. E quando eu falo ter o maior prazer, não é da boca para fora, não. Acho legal. Vamos lá. Olha só. Vamos avançar aqui. Temos esse pequeno e rápido exercício para vocês. Deixa eu mudar esse negócio daqui, que assim às vezes me atrapalha. 1 minuto para vocês poderem fazer ele aí. Olha só que coisa interessante, gente. Como o tempo passa rápido quanto a gente se diverte. A minha aula falta pouco mais de 1 minuto para encerrar. Vou deixar esse slide aqui, alguém dá um print na tela para você poder resolver ele. Eu estou encerrando as aulas, não sei se eu comecei a fazer isso com vocês aqui. Eu estou encerrando as minhas aulas, faltando 1 minuto e pouco. Muitas vezes não adianta eu começar um exercício, né? Eu gosto de discutir mesmo, que vocês fazem umas perguntas interessantes. Eu estou encerrando as minhas aulas fazendo leitura do Minutos de Sabedoria. Então, para encerrar nesse pouco menos de 1 minuto agora, olha o que saiu para a nossa turma. Seja forte, corajoso, corajosa. Não se deixe vencer pelas adversidades, pela doença, pela dor. Saiba que a força divina jamais o abandona, porque está dentro de você mesmo. Reaja com firmeza, porque o auxílio lhe chegará na hora oportuna. A mesma força que está dentro de você dirige os universos infinitos. Tenha confiança e seja corajoso, corajosa. Seja forte sempre. Tenha bom ânimo. Galera, muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela participação de vocês. Eu que agradeço, a aula foi ótima, porque vocês participam da aula, perguntam, vai discutindo, vai querendo aprender, e é isso que o professor gosta. Gosta de se sentir útil. Muito obrigado por você, pelo carinho, pela atenção. Vida longa e próspera a todos. Continue focado nos estudos. Nos falamos em breve. Obrigado. Valeu. Coordenação, obrigado.